Nada melhor do que não falar do encontro. E o tema dessa mensagem é o poder do encontro com Deus. Que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 9. Sempre sonhei com esse momento de estar aqui ministrando. E eu acho que esse tema, ele diz tudo sobre mim. E eu tenho certeza que vai falar grandiosamente no coração de cada um de vocês. Crente ou não crente. Aqueles que acreditam ou aqueles que não acreditam. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela libertou a minha mente. E hoje eu estou aqui para ministrar, para pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai transformar a mente de vocês hoje através dessa palavra, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líderes. Tá afiado, hein? A palavra do Senhor diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a imagem. E, guiando-os pela mão, o conduziu para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Eu vou falar um pouco da história de Saulo para nós chegarmos aonde eu quero no tema dessa mensagem. Saulo era um homem fariseu até o tutano. Era um homem que era religioso, achava-se no direito de perseguir cristãos, achava-se no direito de ser maior ou melhor do que os outros. Nesse meio tempo, antes desse encontro, Saulo foi um dos homens que autorizou praticamente o apedrejamento de Estevão. E Saulo recebeu sobre a sua mão as vestes desse homem, um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que estava ali para fazer as coisas boas, as coisas que condiziam com o que Jesus tinha ensinado. Mas Saulo, cheio de ódio no seu coração, autorizou o apedrejamento de um homem que não fazia nada de mal para ninguém, simplesmente pregava a palavra. Foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que o Saulo olhava tudo aquilo sem fazer nada. Se ele desse uma palavra, talvez aqueles homens não fariam o que fizeram. Mas ele estava eu entendo que ele estava sentindo prazer com aquilo ali. Eu entendo que ele estava ali num momento de êxtase, participando daquela situação que estava acontecendo. Saulo pedia cartas, ele ia nas sinagogas, pedia carta aos sumos sacerdotes para ter autoridade para poder perseguir os cristãos, para prender os cristãos, para matar a igreja, que naquela época ele achava que era uma seita, que era algo que não era correto. E Saulo não fazia isso porque ele sabia que era errado, ele achava que estava fazendo certo, mas a sua natureza, o seu modo de pensar, o que já estava impregnado no seu coração, a sua natureza ruim, já inclinou ele para fazer algo muito pior, que era perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele não poupava jovens, mulheres e nem idosos. Ele perseguia sem pena e fazia coisas horríveis com essas pessoas. Então Saulo pegou essa carta
e foi na direção de Damasco. E quando ele chega nessa direção, ele é surpreendido pela glória, pelo resplendor, uma luz divina que cercou Saulo. E ele cai sobre o chão e ele pergunta: és tu, Senhor? Aí Jesus diz para ele: sim, sou eu, Jesus, a quem tu persegues? Saulo estava perseguindo cristãos, Saulo não estava perseguindo Jesus, mas Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Jesus, eu entendo que Jesus nesse momento entra na cena para poder comprar o barulho dos crentes. Porque naquela época os crentes, até hoje, nós somos um povo muito pacífico. Nós não se levantamos, nós não exaltamos nossas vozes. E Saulo perseguia de uma forma cruel. Então Jesus teve que interceder naquele momento. E a forma que Jesus veio, eu entendo que Jesus de repente veio para punir Saulo, até mesmo matar. Mas Saulo cai ao chão e em desespero, ele chama pelo nome dele. Saulo ia caminhando com outros homens. E esses homens não percebem, eles só entendem e ficam assustados. Mas Saulo já conhecia quem era Jesus. Tanto é que ele diz: és tu, Senhor? Saulo sabia quem era Jesus. Só que Saulo conhecia Jesus do que os outros falavam e do que ele lia sobre Jesus. Ele não teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Ele ficou 3 dias cego. Eu entendo que nesse momento não foi uma cegueira física. Eu entendo que foi uma cegueira espiritual. Os olhos de Saulo foram abertos para que ele pudesse enxergar agora o que de fato era o Evangelho. Porque ele debreia para dentro de um jejum de 3 dias. De 3 dias Saulo jejua. Então, eu creio que Jesus fez isso para que ele pudesse refletir e pensar se de fato era isso que Deus queria que ele fizesse. Se de fato o que ele estivesse fazendo, o que ele estava fazendo, era o que Jesus queria. Então, Saulo entra nesse jejum e a vida dele começa a mudar daí. Aonde eu quero chegar com isso? Saulo era um homem ruim, assassino, matador de crente, de pessoas pacíficas, de pessoas que não faziam mal para ninguém. Então agora ele para 3 dias, depois de ouvir a voz de Jesus, depois de perceber e sentir a glória de Jesus, ele começa a refletir: que vida é essa que eu estou levando? Será que agora eu vou ter uma oportunidade de refazer o que eu tenho feito? Será que Deus vai me dar outra oportunidade de poder caminhar e agora fazer de forma correta? Porque a motivação de Saulo era errada. Não era o que Jesus queria, não era o que Deus planejou, mas Deus tem um propósito na vida de Saulo. E eu entendo assim, Saulo era um perseguidor e assassino. E nós hoje, muitas das vezes, quando nós não temos um encontro com Jesus, nós nos colocamos também nessa posição igual Saulo. Nós achamos que Jesus não está nem aí para a gente, que nada de que possamos fazer pode tocar o coração de Deus. Achamos que os nossos pecados, claro, sim, a Bíblia diz que os nossos pecados faz separação de Deus. Mas Deus é gracioso e amoroso. Tanto que Ele tem um plano na nossa vida, porque se dependesse do diabo, nós estaríamos todos mortos. Todos nós aqui estaríamos mortos. Eu fiz 33 anos, eu entrei para essa igreja com 31. 31 anos de vida louca, de farra. Quantas vezes eu tive que fugir para não tomar tiro? Quantas vezes eu tive que pular muro? Cansei de quebrar o tanquinho da minha mãe, que eu subia por cima do tanquinho pela telha e me escondia na laje. E o povo tudo lá embaixo me procurando. E Deus dando livramento sempre. Por que que Deus não deixou que acontecesse comigo o que acontece com muitas outras pessoas aí hoje? Porque Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. E em 2 anos eu estou pregando. Estou pregando a palavra de Deus. Então por que com Saulo foi de um jeito, comigo foi do mesmo jeito e com você é diferente? Porque eu parei para ouvir e me inclinei para a santidade de Deus. Deus colocou um homem na minha vida para me ajudar, para me guiar. A minha história é um pouco complicada, eu não gosto de dar testemunho, mas eu vou falar um pouquinho. O meu irmão era de um ministério. Ele chamou o Júnior para tentar me resgatar, que eu estava muito afundado, estava igual Saulo. O Júnior poderia
me conduzi a ser discípulo dele. O Júnior me apresentou o Felipe. Talvez já era a mão de Deus mexendo, porque meu irmão poderia me levar para outro ministério, mas eu não iria me dar bem lá. O Júnior poderia ser meu líder. O Júnior me apresentou o Felipe. O Felipe tirou todos os meus carrapichos, me ajudou, me ungiu, me orou e me colocou de pé. E falou, você pode. Não é porque você errou a tua vida toda que Deus não tem um propósito na tua vida. Se você hoje caminha do jeito que você caminha e tem hoje a oportunidade de refazer a sua rota, por que você não refaz? E aquilo me incomodou, e assim como Saulo, eu me deixei envolver pela glória de Deus. Eu me deixei envolver pelo que o Felipe estava falando para mim através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ministrava no meu coração o tempo todo. Eu estava cego pelo pecado. Eu amava bebida. Eu era um alcoólatra. Eu costumava dizer que eu era alcoólatra de final de semana. Minha família está aí, sabe. Dia de semana eu não bebi um gole, mas final de semana eu não passava sem. Saía às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Trêbado. Bêbado é força de expressão. Trêbado. E eu deixava minha família de lado. E nisso eu comecei a refletir. Senhor, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é isso? Eu vou viver a minha vida toda assim? E Deus me conduziu para um jejum espiritual. Eu comecei a ver as coisas do jeito que era para ser vista, pastor Tiago. E eu não estava enxergando. Aí Deus usou um homem para poder ministrar na minha vida palavras de vida eterna, de salvação. Você pode, Deus tem um plano na sua vida. O que mais nós, quando estamos no mundo, quando éramos do mundo, ouvíamos era isso. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus tem um projeto muito grandioso na tua vida. Sim, Deus tem. Mas espera aí, como que eu vou atingir esse projeto? Como que eu vou fazer que a vontade de Deus seja permeável sobre a minha vida? Eu preciso que alguém me conduza. E assim como Saulo de Tarso foi conduzido, alguém me conduziu. E ele me apresentou um tal de encontro com Deus, que a igreja mais promove. E eu falei, cara, não tem salvação para mim. Não tem jeito. Como que eu vou participar de uma coisa? Eu não tenho como. O Júnior querendo me levar para o monte. Falei, não vou ficar aleijado, vou morrer, pô, cheio de pecado, vou nada. O Júnior, cara, que torna o lugar santo é o que está dentro de você. Só que dentro de mim eu sabia que eu não tinha dignidade. Só que Deus não estava preocupado com o que eu tinha feito. Deus estava preocupado com o que eu ia fazer a partir daquele momento. Aleluia, glória a Deus. E eu me deixei levar, preenchi minha ficha, e Deus falou comigo grandes coisas. Grandes coisas Deus falou comigo naquele encontro. Falou tudo o que eu precisava ouvir, de maneira amorosa, de maneira grossa, mas era do jeito que eu precisava ouvir. E hoje a minha vida é transformada. Quem é meu parente? Quem é meu parente de sangue? Os de sangue, levanta a mão aí. Minha esposa, levanta a mão. A minha mãe, fica com a mão em pé. Agora, meus parentes todos, levanta a mão. Fica com a mão levantada. O meu discípulo, levanta a mão. Todos, família, tudo. Olha quantas pessoas, através da minha vida transformada, eu ganhei para Jesus. Nessa passagem de Saulo, que eu me enquadrei muito, foi a hora que ele caiu. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que caiu do cavalo. Ela não tem cavalo nessa história. Aí eu dizia, não, ele veio, se chocou com a glória de Deus e caiu. Só que a Bíblia ela fala assim, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho. Ó. E indo pelo caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Eu perguntei ao Senhor, foi Jesus que derrubou. Mas cadê a mão de Jesus aqui derrubando? Cadê o pé de Jesus dando uma rasteira? Não tem. Eu entendo, com a meu humilde intelecto, eu entendo que Saulo não foi derrubado. Saulo se prostrou diante da glória de Deus. Saulo se prostrou diante da glória de Deus, porque ele conhecia Jesus, de ouvir falar e de ler. E quando ele se choca com a glória de Jesus, com a presença de Jesus, ele se prostra.
Quantos de nós aqui, quando o culto pega fogo mesmo, que o poder de Deus é manifestado, pessoas caem no chão, outros falam em língua, outros correm, outros pulam, aqueles mais pentecostais pulam, roda. Algumas pessoas têm uma forma de receber o Espírito Santo. Tem outras que têm outra forma de receber. Mas o poder de Deus, Júnior, eu acredito que ninguém fica de pé. E Saulo, vendo aquilo, percebendo essa ascensão que aconteceu, ele se prostra. Porque a Bíblia diz que nem no inferno nós podemos nos esconder de Deus. E Paulo conhecia a palavra. Então ele não correu, ele não contou desculpa, ele não falou nada, ele só se prostrou. E a gente, muitas das vezes, nós nos enrijecemos o coração para passar pelo encontro. Quando nós falamos o encontro com Deus, a pessoa acha que é só um retirozinho, um momento que nós vamos ter lá. O encontro com Deus eu posso ter em qualquer lugar. Sim, você pode, mas aquela atmosfera que está sendo preparada, eu creio que é a mesma que Paulo recebeu quando estava indo a caminho de Damasco. Porque são 3 meses de jejum e oração. 3 meses de preparação, para quando as pessoas entrarem pelo aquele encontro, pelo aquele sítio, receberem e sentir a presença de Deus. Não só como um arrepio, sentir de fato, de modo que a pessoa possa tentar pegar a Jesus, tentar tocar. Não tem uma pessoa que eu conheça, discípulos ou pessoas que eu coloquei no encontro, que saem da mesma forma que entraram. Porque Jesus, ele deixa marcas quando você se encontra com ele. Eu ouvi uma história na internet, um rapaz foi trabalhar, aí ele chegou atrasado no trabalho. Aí o chefe dele falou: você sabe que eu sou muito rígido, eu sou muito rigoroso em questão horário, e eu quero saber, eu quero uma desculpa, eu quero uma satisfação do que porquê do teu horário. Aí ele disse assim: chefe, perdoa, mas eu me encontrei com 2 pitbull ferozes no meio do caminho. Aí o chefe dele falou assim: ou você é louco, ou você está mentindo. Porque não tem como uma pessoa se encontrar com 2 pitbulls ferozes e não ter nenhum arranhão no corpo, não ter nenhuma sujeira, nenhuma cicatriz, você não está nem sangrando. Ou você é mentiroso, ou você é maluco. O encontro com Deus, eu fiz só uma figuração para você entender. O encontro com Deus é a mesma coisa. Não tem como você entrar pelo aquele sítio e sair da mesma forma que entrou, sem uma marca de Jesus. Não tem como você entrar pelas portas e dizer assim: foi somente um sítio, foi somente um passeio. Não tem como. A atmosfera que está sendo preparada é para você de fato ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Deus, para ter a tua vida mudada. Se você era viciado em droga, você vai deixar de ser, porque aquele ambiente é para isso, para libertação, para cura. Se você odeia o seu irmão, você vai sair de lá com o perdão no teu coração e buscando o mais rápido possível se acertar com ele, porque o encontro com Jesus, ele deixa marcas, e a marca que Jesus deixa é permanente, é amor, é graça, é paz, é domínio próprio, é essas marcas do Espírito Santo na nossa vida. E eu creio que Deus fez isso comigo, porque eu era um homem, achava que eu era um homem bom, um marido bom, um filho bom, eu achava que eu era tudo bom, porque eu sempre cumpri com as minhas obrigações, paguei minhas contas, mas o carinho da família eu não dava, o respeito para minha mãe eu não dava, o compromisso com o meu trabalho eu não dava. E olha bem, minha mãe está ali, minha esposa está aqui, e tem 2 gerentes meus aqui. Eles sabem muito bem como é que eu era. A minha vida foi transformada. Não porque eu resisti a Jesus, eu resisti até um certo ponto, porque eu achava que a graça de Jesus não poderia me alcançar. Aí uma vez, o Felipe deu uma palavra na célula, o Felipe falou assim: abra a Bíblia aí no livro de... Eu não tinha Bíblia, eu abri no celular. Abra a Bíblia aí no livro de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando essa palavra entrou na minha mente, eu entendi. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu fiz no passado, o que eu fiz pessoas se entristecerem, não importa, Deus enviou o Filho dele porque Ele me ama. Então por que hoje você ainda está com o teu coração enrijecido e não quer ter um encontro com Deus? Se Ele proporcionou todos os dias da sua vida para você chegar até aqui, para eu ministrar na tua vida, que Ele te ama, que Ele quer te salvar, Ele quer te libertar e te conduzir para a salvação eterna. O coração do ser humano, ele é muito ingrato, pastor Tiago. O coração do ser humano, ele é ingrato, porque Deus nos ama, porque mandou seu Filho. Eu não daria meu filho para salvar minha esposa.
Eu sou ruim, quem daria o filho aqui, para salvar alguém aqui? Acho que ninguém daria. Eu não daria o meu filho para salvar a vida da minha esposa. E Deus deu o filho dele, pastor André, para pessoas que nem vão acreditar no sacrifício do filho dele. Deus deu o filho dele para pessoas que vão cuspir, que cuspiram na cara dele. Só que hoje nós olhamos de uma forma muito superficial do que de fato aconteceu. Nós olhamos para a Bíblia como um livro comum. A Bíblia não é um livro que conta história, ela conta algo que aconteceu de fato. Quem cuspiu na cara de Jesus, quando nós lemos a Bíblia ou vemos filmes, nós dizemos assim, poxa, cara ruim e tal. Toda vez que você nega o Filho de Jesus, o Filho de Deus, toda vez que você nega um chamado de Deus, você está dando as próprias chicoteadas que Jesus recebeu lá naquela cruz. Todo cuspe na cara, todo soco, toda humilhação que Jesus passou foi por causa de você. E Ele quer ter um encontro contigo. Por que Ele quer ter um encontro contigo? Ele quer restaurar a proximidade do ser humano. Ele quer restaurar a natureza caída que o ser humano teve um dia, através do sacrifício da cruz, através do envio do seu filho. Aí Jesus vem, tem um encontro com Saulo, deixa tudo preparado para hoje você estar ouvindo essa palavra. Para amanhã, ou hoje mesmo, você pegar sua ficha, preencher e passar pelo encontro. E dizer assim, eu quero ter um encontro com Jesus. Porque eu não sei o que acontece lá, mas pelo que esse cara está falando, deve ser algo poderoso. Não vai por empolgação, não, vai de coração. Sinta-se no dever de buscar Jesus. Eu acho que não vai acontecer nada comigo, da mesma forma foi comigo. Não vai acontecer nada comigo. Vai ser só mais um local que eu vou chegar lá, vou jogar minha bola, vou tomar banho de piscina, vou ouvir meia dúzia de palavras, e já estava em célula, e estava com esses pensamentos. Meia dúzia de palavras, vou almoçar e vou jogar meu futebol. Quando eu cheguei lá, meu irmão, nem vontade de vir embora eu quis, Vinícius. Nem vontade para vir embora eu quis. Por quê? Porque eu sabia que aquela atmosfera foi preparada para Jesus falar comigo. E quando eu me acheguei próximo dele, eu senti aquele prazer, aquele carinho de Jesus, aquele amor, como nós somos tratados lá, não só pelos líderes, pela direção do encontro, mas pelo amor de Jesus. Eu me senti tão aconchegado que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, tamanho o amor de Jesus. A presença dele é palpável naquele ambiente. Então eu peço a você que você abra a tua mente e medite nessa palavra, para você entender que Jesus vai fazer a obra na tua vida. A obra da regeneração já foi feita, Deus mandou o Filho dele. O primeiro passo quem tem que dar, Deus já deu, o segundo é nosso. Eu vou dar outro exemplo. Eu falei de Saulo, e agora eu vou falar falei de mim, agora eu vou falar do Gadareno, que era também um pouco parecido comigo, eu parecido com ele, né? Jesus, ele pega seus discípulos e vai para uma cidade chamada Gadara, para se encontrar com uma pessoa. Os discípulos, eu acho que eles não entenderam o porquê de Jesus estar atravessando aquele mar, aquela tempestade, aqueles ventos, por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. Só que Jesus não olha com o olho do homem, Jesus olha com o olho de Deus. E uma alma para Deus é mais importante do que o mundo inteiro. Então Jesus se dá o trabalho de atravessar esse local, porque tinha uma alma clamando. Tinha uma alma que necessitava de Jesus ali. Assim como a tua alma clama e você nem percebe. Às vezes eu estou dando essa palavra aqui para você, talvez a tua alma já clamou para Deus, o Espírito Santo já levou, ministrou no meu coração para eu poder estar falando para você. E às vezes a gente enrijece o coração. Esse homem vivia em sepulcros comendo vísceras de defunto. A Bíblia diz que ele rebentava correntes, aguilhões, ele rebentava tudo, nada conseguia parar ele. Agredia as pessoas, batia, andava nu. Olha só que nível de humilhação que esse homem chegou. Era um homem normal como eu e como você, qualquer um de nós aqui. Olha o nível que esse homem chegou de humilhação. Quando Jesus atravessa aqui, bota o pé naquele ambiente, ele vem disparado na direção de Jesus e diz: Filho do homem, vieste antes da hora nos atormentar? E Jesus diz para ele: qual é o teu nome? Aí ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião é uma formação de soldados romanos composta por mais ou menos 6.000 a 6.200 soldados. É 6.000, né, apóstolo? 6.000 a 6.200 soldados. Ele está querendo dizer: dentro desse corpo nós somos 6.200 demônios. Olha que nível de humilhação que esse homem estava, de
cadeia, preso pela força do diabo. O que ele quisesse fazer, ele não conseguiria. Tamanha força do demônio na vida dele. Jesus diz assim para ele: sai da vida dele agora. Eu não estou preocupado com quem está aí dentro, quantos estão. Sai da vida dele agora, porque eu vim aqui para libertar ele. Eu vim para ter um encontro com ele. Eu não vim aqui para brincar e discutir e conversar com você. Eu creio que os discípulos naquela hora devem ter ficado espantados. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, mandar o mar e o vento se aquietar, e agora vem um homem demoniado nu para cima de Jesus. Jesus sai da vida dele. E o Gadareno é o nome da cidade, chamavam ele de Gadareno, eu não sei o nome dele. A Bíblia fala Gadareno. E quando ele fica são, a Bíblia diz que ele senta e conversa mais à frente, a Bíblia diz que ele senta, conversa numa boa, e ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse: não, por hora tu vai ficar por aí, para pregar o Evangelho, para ganhar alma, para dar um bom testemunho, para falar sobre o meu amor, o que eu fiz por você. E ele fica. E Jesus, chegam os donos daqueles porcos, onde os demônios entraram e se precipitaram, se jogaram do precipício. Aqueles homens expulsam Jesus daquele local, porque Jesus trouxe um prejuízo financeiro para eles. Eles não estavam preocupados com a salvação daquele homem, com a libertação daquele homem. Um homem que vivia em sepulcros, comendo vísceras de humano, nu, batia em todo mundo, ninguém conseguia prender ele, ninguém olhou pelo lado espiritual, que agora o homem estava são, liberto, salvo, olhou pelo lado financeiro. E hoje nós barganhamos muito com Jesus. O líder fala com a gente: vamos passar pelo encontro, pega a sua ficha, é R$150 a inscrição. Aí a pessoa fala: eu não vou não. Não quer ter um encontro com Jesus porque não quer gastar R$150. Mas quantos finais de semana já gastou mais de R$300 no bar? Quantos finais de semana já gastou em prostituição, em droga, em farra, noitada, roupas? Quantos de nós aqui não vai lá, passa o cartão e não está nem aí, apóstolo, para o valor que dá? A gente parcela em 10 vezes. A diretoria parcela o valor e a gente fica enrijecendo o coração. Nós estamos fazendo a mesma coisa que aqueles homens fizeram com Jesus. Nós estamos deixando Jesus de lado por causa de um simples valor. Não estamos olhando o nível de libertação que nós vamos ter. Nós estamos preocupados porque o valor do encontro é R$150. Não pensamos no nosso investimento familiar, trazer nossa família para perto de nós, reconstituir a nossa confiança perante a sociedade. O Gadareno pediu para Jesus para ele levar ele. Jesus falou que não, ele ficou. E Jesus foi embora com os seus discípulos. Tem outra passagem na Bíblia aqui que eu quero ler com vocês. Quem puder, abre a Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 7, verso 31. Amém? E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, nos arredores de Decápolis. Eu creio que isso aqui demorou uns 2 anos e meio para Jesus voltar a esse local. Notem que é Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia e de Decápolis. Decápolis era um local onde ficava essa cidade do Gadareno. 2 anos e meio. Vamos ler agora aqui Marcos 8. Vamos ler. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então ele mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu aos discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante deles. E comeram
todos até ficarem satisfeitos, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Agora preste atenção nessa parte, nesse versículo. E os que comeram eram quase 4.000, e ele os despediu. Naquela época, eu falei 4.000 homens. Naquela época só fazia a contabilidade de homens, não contavam mulher. Então eram 4.000 homens, fora homens e mulheres, fora crianças e mulheres. Quem que Jesus deixou em Decápolis para pregar a palavra? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Vocês acham que foi quem? João? Pedro? Tiago? Apóstolo Paulo? Quem foi que ficou em Decápolis, na terra do Gadareno? Foi o Gadareno. Quem foi que pregou para essas 4.000 pessoas? Homens, fora mulheres e crianças. Foi o Gadareno. Então, se Jesus fez tudo isso com ele depois de ter um encontro, por que você, com esses teus pecadinhos, acha que Deus não pode te transformar também? Para você ganhar teus amigos, teus parentes, tua família. Por que você acha que você é diferente de Saulo de Tarso, do Ulisses da Silva ou do Gadareno? Talvez o teu pecado te limita a teu encontro com Deus. Mas eu não quero falar muito não, só quero falar de uma coisa. Ele morreu por causa de você. Ele morreu para te salvar. Os teus pecados, a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento e te faz nova criatura. Eis que as coisas se passaram, foram para trás, tudo se fez novo. A partir do momento que você entender que o encontro com Deus é outro nível espiritual, de espiritualidade, aí sim você vai se libertar do que te aprisiona. O teu espinho na carne não é algo que você tem que se acusar. Paulo disse, eu tenho um espinho na carne e o inimigo da minha alma, ele me esbofeteia, ele joga na minha cara direto. Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Continua fazendo o que você está fazendo. Eu me acusava muito, Felipe, me ajuda, tá bravo, cara, me ajuda. Calma, meu filho, aquele jeitão do Felipe. Calma, meu filho, vai dar certo. Quando o Felipe saiu, eu falava, caraca, cara, esse cara não vive no mundo que eu estou vivendo, não. Esse cara é maluco, cara. Não tá dando, cara. Não dá, não tem como eu ser crente. Poxa, olha o que eu já fiz, olha meus pensamentos. Não dá. Ele, calma, meu filho, calma. Vem cá, em nome de Jesus. Valeu, Felipe, valeu. Fui caminhando, fui fazendo. Felipe falava, Alice, Jesus te ama, Deus te ama. Eu vou te ajudar, eu vou fazer isso contigo, nós vamos assim, tu vai ganhar. Vou ganhar quem, Felipe? Célula 4 meses, Vinícius, 2 pessoas. Eu e o Ney nem era da igreja, daqui, o Ney era de outro, 4 meses. Felipe não faltou uma, não chegou uma atrasado. Falei, tô doido para ele parar de vir mesmo, se ele faltar uma, eu paro a célula. Não sou crente, cara, não sirvo para ser crente. E o Felipe acreditando, Lícia, a multidão tá dentro de você. Tá não, Felipe, tá dentro de você, vai brotar. Tá bom, Felipe, vamos embora. E toma ele chamar as pessoas na rua, dentro de casa, grupo de WhatsApp, Facebook, chamando todo mundo. E nada. Eu, Ney e Felipe. Um dia o pneu do carro furou, estava eu e Robson na... Ali era o que, Robinho? Dutra. O pneu furou, cheguei em casa, era 10 e pouca. O Felipe dando a célula para o Ney e o Ney filmando. Para eu chegar e ouvir a mensagem. Aquilo foi gerando dentro de mim uma confiança. Eu falei, nem eu acredito em mim, o cara está acreditando. Alguma coisa ele está vendo. Hoje, graças a Deus, a minha célula é no mínimo aí 7 homens, 8 homens. Quando lota, não tem lugar para ninguém, para as pessoas ficarem sentadas. Os timóteos têm que ficar tudo em pé. A multidão está vindo. Consegui fazer com que o Felipe pegasse o branco para consolidar o branco. O Felipe rompeu de um lado, eu rompi do outro. O Felipe me mandou para o apóstolo. Hoje eu sou 12. Estou pregando a palavra. E quem é o gadareno na minha vida agora? Quem era o gadareno para mim naquela época? Eu pensava que eu era pior do que o gadareno ainda. Eu me acusava de uma certa forma, e o diabo não perde tempo, te acusa de uma certa forma que você sente o peso do fardo que ele coloca nas nossas costas, que você pensa que você não tem jeito para você e você não serve para ser crente. Mas assim como Jesus atravessou o mar da Galileia para se encontrar com esse homem, pastor Ana, o Felipe atravessou o mar da Galileia da minha vida para se encontrar comigo.
Eu acreditei, apóstolo, no que ele me falou, nas palavras que eram pregadas. Acreditei no que Cristo falava comigo em meus pensamentos, do jeito dele que eu pudesse entender, e hoje a minha vida é transformada. O Gadareno, ele ganhou 4.000 homens. Eu estou chegando lá, vocês viram aí a multidãozinha que está chegando, né? Então, a mensagem que eu quero aqui deixar para vocês é essa. O Deus da Bíblia, Ele está aqui? Vocês acreditam que Ele está aqui? Amém? O Deus da Bíblia, Ele ainda faz milagres, vocês acreditam? Então, por que o que acontece aqui na Bíblia não acontece mais nas igrejas? Por que o que acontece na Bíblia, essas palavras lindas, maravilhosas, não acontecem mais dentro das igrejas? Por que será? Eu creio o seguinte, que as pessoas que foram protagonistas dessa época faziam coisas que hoje nós não fazemos. Jesus atravessou o mar da Galileia para se encontrar com um endemoniado. Todo mundo dizia, não presta, não tem jeito, não vai dar certo, não vai chegar muito longe. Sabe o que os discípulos disseram? Talvez disseram para Jesus, poxa, nós vamos perder o nosso tempo, nos encontrar com pessoas que adoram outros deuses, que fazem sacrifícios de porcos, oferecem porcos para deuses, e nós vamos se encontrar com essas pessoas. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que eles estavam falando. Jesus estava preocupado em se encontrar com aquela vida que necessitava da habitação de Jesus. Jesus foi lá e se encontrou com eles. Hoje, eu percebo que muitas vezes nós deixamos de fazer o que a Bíblia manda para viver uma simples religiosidade, assim como Saulo. Muitas das vezes nós matamos o ministério de uma pessoa, nós matamos, tiramos, roubamos a salvação daquelas pessoas que talvez poderiam estar aqui com a gente, pelo simples fato de sermos religiosos, de não entendermos o que Cristo fez com a gente. Quando eu me irritava com algum discípulo, e não foram poucas vezes, o pobre coitado do Felipe sofreu na minha mão, o apóstolo sofreu, o Júnior. O Felipe, calma meu filho, vai dar tudo certo. Eu acho que o Felipe se aborreceu um dia e sentou comigo e falou assim, Ulisses, tu lembra de tudo que tu viveu no passado? Eu falei, lembro. Tu lembra quando eu te peguei, como é que tu era? Eu falei, lembro. Qual foi o dia que eu deixei de vir na cela para falar contigo? Qual foi o dia que tu me chamou e eu não vim? Eu falei, nenhum, pô, tu é fera. Se eu chegar a 5% do que tu é, eu tô feliz. Ele, então por que tu não faz a mesma coisa que eu fiz com você? Tu não faz com os teus discípulos. E isso entrou no meu coração como uma flecha, uma lança, e eu entendi o que é de fato o amor de Cristo. Não interessa o que o meu discípulo vai fazer ou deixou de fazer, ele está num processo de libertação ainda. Ele está num processo de tratamento. Talvez comigo eu quero passar para o meu discípulo aquilo que aconteceu comigo, mas comigo talvez Deus teve de misericórdia e me libertou logo, porque se eu não fosse liberto, talvez eu não estaria aqui pregando. Então com eles talvez é um pouco mais difícil, mais demorado um pouquinho. Demorado quanto, Guilherme? Eu não sei o tempo de Deus. Então por que eu quero determinar prazo para meus discípulos? Para pessoas que eu nem conheço, nem sei da história. Hoje eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma notícia triste, que um amigo que me viu de infância, cara, de infância, um senhor já, foi tirar a pressão, aí não sei o que deu na pressão, ele falou que ia se matar. Aí ele foi e se jogou aqui num caminhão aqui, se matou. Um senhor já, eu até falei com meu irmão, caraca, podia aceitar Jesus, né, cara? No final da vida se matou. O que se passava pela mente desse senhor? Aparentemente era um senhor bem, brincava muito, sorria, gostava de beber a cerveja dele, trabalhava. Mas o que passava pela mente dele para ele chegar e se suicidar? O que precisava, talvez, de um de nós, ou uma pessoa talvez da família dele mesmo, dar uma palavra para ele, para ajudar naquele momento? Às vezes, não é você falar com muito intelecto, eloquência, nossa, como fala bem, não. É o teu simples, Deus quer te usar no teu simples. Jesus foi se encontrar com Saulo. Por quê? Saulo era um homem proeminente, sabia o que falava, e Deus ia usar ele daquele jeito. Mas, em contrapartida, ele atravessou o mar para se encontrar com um endemoniado, onde todo mundo dizia que não ia acontecer nada, que não ia sair nada dali.
E só para finalizar, aconteceu isso comigo um dia. Meu irmão estava num bar, e eu fui lá dar atenção para ele. O apóstolo falou para mim que eu não deveria me afastar. O Felipe falou, não se afasta. Eu queria me afastar, que meu vício era a bebida. Eu queria me afastar da bebida, só que eu me sentia seguro. Eu falei, não, agora eu vou ali falar com ele. Quando eu cheguei perto dele, o senhor do bar falou assim, aí a gente bebia muita cracudinha. Aí ele falou assim, uma cracudinha, polícia? Aí meu irmão falou, não, ele está na igreja agora. Aí eu fingi que não ouvi. Aí ele foi e guardou a bebida. Aí meu irmão foi pegar dele e falou assim, quero ver até quando. Você ouvir uma palavra dessa de uma pessoa que você ama, é dura. Quando eu falei para o Júnior no monte, o Júnior falou assim, Liz, bota uma coisa na tua cabeça. Todas as vezes que se levantar uma vitória na sua vida, o diabo vai se levantar para tentar te atacar. O contra-ataque é certo. E a vitória foi que eu fui liberto, tive um encontro com Deus e ia fazer a obra dele. Eu ia fazer a obra dele e hoje eu estou aqui fazendo a obra dele. Eu tenho certeza que eu estou agradando ele no céu. Porque eu tenho feito com amor, com dedicação. Não perdi uma alma ainda. Não perdi, graças a Deus. Teve um que se perdeu, teve que fugir daqui, mas está na igreja. Estou consolidando ele pelo telefone. Acho que está até com o senhor também. Estou pelo telefone consolidando. Não vou abandonar, não me conformo. Não dá para mim estar sempre junto com ele, mas pelo telefone eu estou. Então, que essa palavra possa gerar esse amor no nosso coração. Esse desejo de fazer com que as pessoas tenham encontro com Deus. A nossa parte é conduzir elas ao Espírito Santo. E o resto é o Espírito Santo que faz. A obra da regeneração é do Espírito Santo. Não é a gente que faz. Quero convidar vocês a se colocar de pé.